Um dos melhores e mais subestimados laterais que o futebol brasileiro já produziu. Ele era um monstro no apoio, com uma velocidade, explosão e potência acima da média. Lenda e extremamente respeitado no Milan, brilhou também no futebol brasileiro, principalmente com a camisa do São Paulo. O Serginho foi monstruoso jogando bola, somente na seleção que não teve tantas chances quanto poderia pelo seu talento. Portanto, hoje a história é dele, Serginho. Sérgio Cláudio dos Santos nasceu no dia 27 de junho de 1973, em Nilópolis, no Rio de Janeiro. O Serginho iniciou sua carreira no atletismo e desde muito jovem já tinha, logicamente, na velocidade uma característica marcante. Praticou o esporte por alguns anos, mas a paixão do garoto era mesmo por jogar futebol. E foi só no ano de 1992, com 21 anos, tarde para a maioria dos jogadores, que o Serginho iniciou sua carreira como profissional. Foi no Itaperuna, time do Rio de Janeiro. O clube acabou caindo para a Série A2 do Carioca. Já em 1993, a equipe conseguiu acesso e retornar à elite numa campanha muito boa. O Bahia viu o Serginho e se interessou pelo futebol do jovem lateral. Com a camisa do Itaperuna, ele teve apenas um jogo registrado. Chegou no Bahia em 1994 e permaneceu poucos meses no clube. Ainda assim, ajudou seu time a vencer o grande campeonato baiano daquele ano, sendo que o vice foi o arquirrival, o Vitória. Jogando bem e mostrando ter muito potencial, foi observado pelo Flamengo, e mesmo jogando pouco tempo já deu mais um salto na sua carreira e se transferiu para o Rio de Janeiro. Pelo Bahia foram 11 jogos registrados, um gol e um título. Chegou no Mengão ainda em 1994. O clube fez uma campanha mediana e terminou o Brasileirão apenas em 11º lugar, passando esse ano sem conquistar títulos. Para 1995, o Serginho acabou comprado pelo Cruzeiro e trocou mais uma vez de clube. Totalizou 10 jogos com a camisa rubro-negra. No Cruzeiro, o Serginho não conseguiu se firmar no time titular, apesar de ter tido uma minutagem interessante. Só que o Serginho esteve em partidas decisivas no ano, e o Clube Mineiro conseguiu ser semifinalista do Campeonato Brasileiro quando caiu diante do Botafogo pelo critério do gol marcado fora de casa. No mais, o Cabuloso foi campeão da Supercopa Masters daquele ano de 95. Venceu o Olímpia do Paraguai na decisão pelo placar mínimo de 1-0. O Serginho disputou nesse ano 29 partidas e marcou 2 vezes. Iniciou o ano de 1996 jogando pelo Cruzeiro e permaneceu até março somente. Nesse pouco tempo, participou da conquista do título mineiro daquele ano, apesar de não ter permanecido até as fases finais. E o mesmo aconteceu na Copa do Brasil. Na oportunidade, o Cruzeiro derrotou o Palmeiras na decisão para ficar com a taça. O clube que contratou o Serginho foi outro gigante do futebol nacional, então ele foi jogar no São Paulo, onde finalmente despontou de forma que esperava para o futebol. No Cruzeiro, o Serginho disputou 34 jogos e marcou 2 vezes, além de ter ganhado 3 títulos. No tricolor do Morumbi, o Serginho se firmou de vez e passou a ter uma sequência muito regular de partidas, jogando muito bem, junto com outros jovens jogadores que o São Paulo tinha naquela época. O clube foi o 3º colocado do Campeonato Paulista e ganhou a Copa Masters Comebol daquele ano de 1996. Na decisão, uma grande vitória para cima do Atlético Mineiro por 3-0 garantiu a primeira taça do Serginho vestindo o vermelho, branco e o preto do São Paulo. Bastante utilizado e participativo, fechou esse primeiro ano no tricolor com 44 partidas e 3 bolas nas redes. Já em 1997, o Serginho passou a ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na sua posição e passou a ter um amplo destaque no São Paulo. Seu clube conseguiu chegar às semifinais do torneio Rio-São Paulo quando perdeu do Flamengo e foi eliminado. No mais, não ganhou nenhum troféu, nem nas competições nacionais, nem nas sul-americanas. Cada vez evoluindo, o Serginho foi titular absoluto da lateral esquerda do tricolor no ano, em que ele disputou 63 jogos e marcou 4 vezes. No ano seguinte, o tricolor do Morumbi foi o vice-campeão do torneio Rio-São Paulo. Chegou à final, mas aí acabou perdendo do Botafogo por 5-4 no placar agregado. Além disso, foi finalista do Campeonato Paulista e não perdeu a oportunidade de vencer esse grande torneio. Com direito a gols de Raí e França,
o São Paulo reverteu uma desvantagem de 2-1 da ida e bateu o Corinthians por 3-1 na volta para garantir esse título estadual. Com a chegada de Nelson Batista e a ascensão de Fábio Aurélio, o Serginho teve de dividir espaço, mas ainda assim ele manteve uma boa fase, principalmente a regularidade nas suas atuações, sendo sempre peça importante do time. Foi em 1998 a primeira convocação do Serginho para defender a seleção brasileira. Vanderlei Luxemburgo foi quem viu o talento do jogador e deu essa oportunidade a ele no amistoso. Foi uma partida contra a Iugoslávia, que terminou empatada em 1-1, e o lateral esquerdo atuou por 21 minutos naquele jogo. Em 1999, o Serginho comeu a bola no primeiro semestre no São Paulo. Ajudou seu clube a fazer boas campanhas no Paulistão e também no Torneio Rio-São Paulo, onde foi eliminado na semifinal de ambos. Com o nível apresentado e mesmo estando numa idade onde normalmente as portas do futebol europeu se fecham, o Serginho não só conseguiu um contrato com o futebol italiano, como foi para simplesmente um dos maiores clubes da Terra da Bota, quiçá do mundo, o Milan. Então, na metade desse ano de 99, ele deixou o São Paulo para embarcar para Milão. Com a camisa do tricolor, totalizou 179 jogos, marcou 28 gols e ganhou 2 títulos. Além da transferência para o clube rossoneri, a excelente fase levou o Serginho à seleção brasileira numa grande competição continental, a Copa América. No entanto, disputando posição com o titular absoluto e um dos melhores jogadores do mundo naquela época, o Roberto Carlos, acabou que o Serginho só esteve em campo na primeira partida, em que o Brasil goleou a Venezuela por 7-0. No mais, ele viu do banco uma campanha incrível, com aproveitamento de 100% e vitória por 3-0 contra o Uruguai na final para ganhar essa taça. Uma semana depois, foi titular do Brasil na Copa das Confederações do ano de 1999. Com um time misto, a seleção chegou até a final daquele torneio, mas aí acabou perdendo do México pelo placar de 4-3. O Serginho jogou bem demais nessa decisão. Foi o autor de um gol e ainda deu uma assistência. Participou diretamente de 2 dos 3 gols, mas que ainda assim, pelos erros defensivos, não foram suficientes. A primeira temporada do Serginho no futebol italiano foi de adaptação ao novo país, à nova cultura, e o jogador de quase 30 anos, que teve toda a sua base e formação no futebol brasileiro, vivia numa realidade totalmente diferente daquela que ele estava acostumado. E apesar disso, ele mostrou que tinha um futebol de nível europeu, capaz de brigar pela titularidade do clube rossoneri. Foi bastante utilizado pelo treinador Alberto Zaccheroni, e o seu clube acabou não conseguindo ganhar troféus. Terminou a Liga Italiana em terceiro lugar, caiu na fase de grupos da Champions e foi vice da Supercopa da Itália. Já na temporada de 2000 e 2001, o momento do rubro-negro de Milão era bastante conturbado, e o clube passou até por uma mudança de treinador, o que fez com que o desempenho coletivo fosse muito abaixo do esperado, apesar de o Serginho ter sido um jogador que manteve a regularidade. O Milan foi apenas o 6º colocado no Calcio e passou longe de aspirar conquistas. Na temporada, o lateral somou 37 jogos e balançou as redes 5 vezes. Com a predominância na posição de Roberto Carlos e outras opções também excelentes para a reserva, o Serginho acabou não tendo o espaço que em qualquer outra geração ele naturalmente teria, além de ter sofrido uma lesão na coxa perto da Copa. Então, ele acabou ficando de fora de praticamente todo o ciclo do Mundial de 2002. Sua última convocação foi na derrota para a Bolívia por 3-1, em um jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo. Depois disso, ele não voltou mais a vestir a camisa amarelinha. Ele até chegou a ser convocado depois do Mundial, mas por ter sido esquecido durante todo esse tempo, ele se recusou a jogar. Ainda enviou uma carta à CBF pedindo para não ser mais convocado. Em apenas 3 anos de Celeste, totalizou 10 partidas, marcou uma vez e ganhou um título. Na temporada de 2001 e 2002, mesmo sendo um gigante do futebol mundial, o Milan seguiu num jejum incomum de conquistas. Foi o 4º colocado no campeonato italiano e caiu na semifinal tanto da Copa da Itália quanto da Copa da UEFA. Na primeira, perdeu da Juventus e na competição continental, caiu diante do Borussia Dortmund. Muito regular, o lateral disputou 39 jogos no ano e marcou 6 gols. Na temporada seguinte, o gigante rossoneri voltou aos trilhos das grandes conquistas. A equipe de Carlo Ancelotti venceu a Grande Copa da Itália quando derrotou a Roma na final por 4-1 na primeira partida, jogo no qual o Serginho destruiu, jogando mais adiantado, jogando de meia, e marcou 2 vezes em pleno Estádio Olímpico, e encaminhou a conquista do Milan, que empatou em 2-2 no San Siro e ganhou esse troféu. O outro triunfo foi o título da Liga dos Campeões,
O Serginho não foi o titular absoluto, mas foi um 12º jogador nessa conquista. Ele atuou em todos os jogos importantes e teve muitos minutos, seja jogando como defensor ou como meio-campista. Na decisão, contra a Juventus, ele entrou aos 5 minutos do segundo tempo e permaneceu até a disputa por pênaltis, depois de um longo 0-0, onde abriu as cobranças e com segurança marcou no goleiro Buffon. O Milan venceu aquela disputa na marca da Cal por 3-2 e ganhou aquela que foi a 6ª orelhuda da sua história e o maior título da carreira do brasileiro até então. Ele disputou 32 jogos e balançou as redes 6 vezes. Já na temporada de 2003-2004, o Milan seguiu ganhando taças. Começou bem, vencendo a Supercopa da UEFA, quando ganhou do Porto de 1-0. Na Supercopa da Itália foi vice, mas em outra competição doméstica ganhou o título. O Milan voltou a vencer o grande campeonato italiano com 11 pontos de vantagem sobre a Roma, vice-campeã. No mais, decepcionou seu torcedor ao cair nas quartas de final da Champions League e principalmente não vencendo a Copa Intercontinental de Clubes contra o Boca Juniors, derrota nos pênaltis para os argentinos e vice-campeonato. Em 2004 e 2005, o Milan já começou com o pé direito e venceu a Supercopa da Itália, quando passou o carro na Lazio e venceu por 3-0 aquela decisão. No entanto, para a frustração da torcida rossoneri, essa foi a única conquista do time na temporada. O Milan terminou em segundo lugar no italiano e foi vice-campeão europeu, quando perdeu do Liverpool na final. O Serginho entrou aos 34 minutos do primeiro tempo e esteve em campo na reação dos ingleses, que igualaram uma desvantagem de 3-0 e venceram nos pênaltis por 3-2. Dessa vez, o Serginho, que iniciou a série, assim como 2 anos atrás, desperdiçou a sua cobrança. Nessa temporada foram 32 jogos e 6 gols marcados. Já na temporada de 2005 e 2006, o Milan foi apenas o 3º colocado no campeonato italiano antes de ser punido por conta do esquema de manipulação de resultados, e na Champions foi bem. Conseguiu ser semifinalista, entretanto perdeu do campeão Barcelona e, lógico, foi eliminado. Mais atuante, o Serginho teve o seu maior número de jogos desde que desembarcou em Milão nessa temporada. Foram 46 partidas das 54 que o Milan disputou nesse ano. Em 2006 e 2007, Jan Kulowski se tornou titular da lateral do Milan e o Serginho teve pouquíssimas oportunidades. Já bastante experiente, o brasileiro acabou jogando pouco, porém ainda assim fez parte de um plantel extremamente vencedor. O Milan foi 4º colocado no Calcio e caiu na semi da Copa da Itália, mas voltou a vencer a maior competição de clubes do mundo, lógico, a Liga dos Campeões. Em clima de revanche, bateu o Liverpool da Inglaterra por 2-1 e ficou com aquela orelhuda, a segunda da carreira do Serginho. A temporada de 2007-2008 foi a última do lateral como atleta profissional. Apesar de ter um respeito e admiração enorme por parte do torcedor do Milan, o ciclo havia de se encerrar. Mas, ainda em dezembro de 2007, o Milan, por ter vencido a Champions, disputou e venceu o Mundial de Clubes, com vitória por 4-2 contra o Boca Juniors. Já na Supercopa da UEFA, o Milan bateu o Sevilha por 3-1 e conquistou mais esse importante troféu. O último jogo da carreira do lateral foi contra a Udinese, na 38ª rodada do campeonato italiano. O Milan venceu aquela partida por 4-1 e ele entrou faltando 10 minutos para o fim do jogo, justamente para ser homenageado e ovacionado pelos torcedores no San Siro. Esse jogo marcou também a despedida de outro lateral brasileiro, o Cafu. Com a camisa do Milan, o Serginho disputou 280 jogos, balançou as redes 25 vezes e ganhou 8 títulos. Jogando pelos clubes de 92 a 2008, o lateral esquerdo somou 515 jogos, marcou 56 gols e ganhou 14 títulos coletivos. Depois de parar de jogar, o Serginho seguiu no Milan, atuando como consultor de mercado do clube na América do Sul e permaneceu na função até o ano de 2017. Nesse meio tempo, chegou até a ser auxiliar técnico do time por algumas partidas, quando o também brasileiro Leonardo era o treinador principal. E como você pode ver, o Serginho foi um lateral extremamente vitorioso no futebol. Poderia perfeitamente jogar como ponta, pois tinha características ofensivas, muita velocidade, drible e ótimo chute.
Ganhou muitos títulos no futebol brasileiro para depois ir brilhar na Europa, onde mesmo experiente jogou muito no Milan e se consagrou a nível mundial. Esse, portanto, foi o grande Serginho. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!